Meus cumprimentos para quem irá acompanhar essa nossa última aula, né? Ativo em estágio supervisionado 2 da licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia, né? Hoje é a nossa última aula, pessoal, e, né, eu espero que vocês tenham gostado aí das demais aulas, né? Por mais que a gente tenha certas limitações, né, devido à pandemia, né, eu espero que vocês tenham aproveitado ao menos o básico, né, de informação que eu tentei explicar aqui para vocês, né. Então, nosso último tema, então, de eletromagnetismo, né, vai ser falar um pouquinho sobre campo magnético, né, e dar introdução para vocês do quão o campo magnético é um conceito abstrato em física, mas que é um engajamento da física que é muito usado, né? Principalmente na física de partículas elementares, né? Graças ao campo magnético, a gente sabe hoje que existem várias partículas, né? E que nem todas as partículas que eram consideradas elementares, hoje elas não são mais elementares, né? Devido a certos experimentos, né, que exploram o campo magnético, né, a detecção dessas demais partículas, né, que foram surgindo com o tempo, né, de acordo com o contexto histórico da ciência, né? Então, campo magnético e força magnética sobre cargas, né? Sobre partículas elementares detentoras de cargas, né? Então, comecemos aqui então, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento histórico, né? Sobre a história do campo, dos estudos que deram origem, né, a esse campo da física, né? O magnetismo, campo magnético, força magnética, né? E o movimento de partículas carregadas, né, no campo, né? E um caso específico que é muito usado em experimentos, né, que é uma aplicação da força de Lorentz, né, devido ao campo elétrico e o campo magnético. Então, um pouquinho aqui de história, né, para a gente ver onde que começa o estudo, né, ficou responsável de estudar esses fenômenos, né, de onde ela nasceu, né, em que ano, qual foi o contexto histórico que começou-se a dar mais atenção para esses fenômenos, né, ligados a magnetismo. Bom, pessoal, a gente sabe que a ciência ela começou a ser tratada como ciência, né, como um método científico, né, a partir da revolução científica, né, que foi um período que, assim, não há um começo preciso e nem um fim preciso, né, para esse evento da história que aconteceu. Mas a gente sabe que ela é datada a partir, né, das grandes navegações, que estes alguns, né, não todos, certos exploradores, eles buscavam não só por ouro, por riquezas, essas coisas assim, mas também por informação, né? Informação daquela época que era toda assim, em forma de papel, né? Pergaminhos, esse tipo de coisa, né? E a gente sabe que o monopólio disso tudo aí, né? Nesta época, nessa determinada época, era a Europa, né? Inglaterra, França, Holanda, Alemanha, né? Eram as grandes potências científicas, né? Da época. E a gente tem aqui, né? William Gilbert, né? Que no ano de 1600, né? Neste século, a descoberta, né, que a Terra é um ímã natural com polos magnéticos, né, próximos aos polos norte e sul geográfico, né. Essa descoberta deu-se ao tratado do Gilbert, né, que foi assim, foi o primeiro estudo científico, né, do que havia por trás de certos eventos, né, que se acontecia
especificamente nos polos terrestres, né? Sobre aqueles fenômenos daquelas magníficas luzes, né? Que são conhecidos como a aurora boreal, né? E deu-se ali uma necessidade de esclarecimento por trás daquele fenômeno, daqueles fenômenos que ocorriam, né? E assim, Gilbert fez um grande tratado sobre magnetismo, né? Que ele estudou não só esses fenômenos terrestres, mas como, assim, variadas formas variadas manifestações, né, de materiais que são relacionados ao magnetismo e assim vai, né? Uma vez que o polo norte de uma agulha imantada de uma bússola aponta na direção do polo sul de um ímã, né? O que é denominado polo norte da Terra é, na realidade, um polo sul magnético. Essa parte de orientação, de bússolas, de polo magnético terrestre, essas nomenclaturas, né? Elas tinham de obedecer a dada situação, né? E naquela época, a geografia era mais avançada do que os estudos científicos sobre física e magnetismo. Então, já se tinha o conceito de norte geográfico e de sul geográfico, né? Os grandes mapas, né, estavam sendo montados naquela época, né? Por grandes geógrafos aí, né? Que também eram, em sua maioria, matemáticos, né? Então, estabeleceu-se por convenção de que uma bússola sempre, né, uma bússola que é composta por uma agulha imantada, ou seja, que detém de propriedades magnéticas, estabeleceu-se por convenção de que esta bússola sempre apontaria para o norte geográfico, né, o norte geográfico. E tem aquela ideia de que os opostos se atraem, né? A gente pode pegar o caso análogo das cargas elétricas, né? De que cargas elétricas negativas e positivas se atraem, né? E cargas de mesmo sinal, né? De mesmo sinal se repelem. A gente pode pegar este caso análogo para qual o motivo de que uma bússola sempre aponta para o norte geográfico, né? O norte geográfico, então, se estabelece o sul magnético, né, da Terra. O magnetismo terrestre ele é atribuído atualmente a correntes de convecção, né, no ferro liquefeito, né, no núcleo externo terrestre, movido pela rotação da Terra. Então, a gente sabe que a Terra não é inerte, né? A partir do momento que ela realiza rotação e translação. Essas correntes de convecção de material, e mais aqui especificamente de ferro liquefeito, que não é só ferro, né? Assim como uma quantidade imensa de metais pesados. Neste ferro, o ferro é composto de átomos, né? A gente sabe que qualquer matéria é composta de átomos. E que átomos de ferro possuem propriedades elétricas, né? Possuem cargas, possuem elétrons livres. Há uma presença, há uma certa quantidade de carga elétrica ali muito rica. Elas são fáceis de se deslocar. E a gente sabe que, né, uma propriedade muito importante na física, a gente sabe que cargas elétricas em movimento gera campo magnético, né? Gera campo magnético. Então, a partir dessas correntes de convecção que ficam sujeitas ao movimento de rotação da Terra, essas correntes elas vão se mover de acordo com um caso mais específico ainda, que é de acordo com a diferença de temperatura, né, desse magma, desse material liquefeito presente no núcleo terrestre. E assim causa-se o fenômeno, né, do campo magnético terrestre. E a gente sabe que outros planetas possuem esse tipo de propriedade
este tipo de característica, né? Não só a Terra, mas assim outros, assim como a Terra, outros planetas possuem campo magnético, assim como estrelas também, né? Então, é por justa causa que a gente tem um campo magnético, né, no nosso planeta, né? Aqui agora falando sobre materiais magnéticos, né? A gente sabe que desde a nossa infância, e isso aqui já era se observado a partir do âmbar, né? Os gregos já manuseavam certos tipos de materiais que possuíam propriedades elétricas, mas que também, né, em paralelo, possuíam propriedades magnéticas, né? E o ímã, né? O ímã, eu creio eu que é o material mais conhecido, assim, né? A nível de senso comum, né? Que possui propriedades magnéticas, né? E a gente sabe que existe vários tipos, né? De acordo com a forma geométrica destes ímãs, né? Aqui a gente tem um ímã em fenda, né? Um ímã que tem basicamente aqui dois prolongamentos quase que paralelos, mas não são, né? Neste aqui. Um ímã em barra, né? Um ímã em barra. Aqui parece que tem um ímã de neodímio, né? Que é um tipo de ímã específico. Ele tem uma atração magnética muito forte, assim, intensa. Aqui a gente tem uma espécie de toroide, né? Uma forma toroidal de ímã. E aqui a gente tem dois polos distintos, né? E limalhas espalhadas, né? Ao longo do espaço aqui entre estes dois polos distintos de ímãs, né? A gente pode considerar aqui, então, um polo sul e um polo norte, né? E a interação aqui, né? A gente percebe que certas linhas, né? É um desenho geométrico bem definido, não é aleatório, não tem assim, não tem uma certa presença de caos neles, né? Há uma certa simetria, né? De curvinhas aqui, de prolongamentos, e é justamente, né? Por esta causa, né? Por observar-se esse tipo de fenômeno que a gente estabelece, né, o conceito de linhas de campo, né? Então, prosseguindo, pessoal, aqui para ficar mais claro sobre o campo magnético da Terra, né? Olha só, estas linhas aqui, né? Estas linhas que vão de polo a polo são as linhas de campo, né? Da Terra, né? Do nosso planeta Terra. Veja bem que a orientação, o eixo responsável, né, em que as linhas nascem, né, nascem entre aspas e morrem, não é o mesmo eixo de rotação da Terra. Vejam bem que há uma deflexãozinha aqui de 11,5 graus, né? É o ângulo, né? É o ângulo entre os dois eixos, o eixo magnético e o eixo de rotação da Terra, né? As linhas magnéticas, então, né, por convenção, a gente estabelece um sentido, mas a orientação a gente pode observar a partir daquelas limalhas de ferro lá, né, naqueles ímãs, por exemplo. Por motivos geométricos, né? A Terra é uma esfera, então a característica presente das linhas de campo em uma esfera é esse tipo aqui de geometria aqui, né? São essas curvinhas aqui, né? São ciclozinhos que morrem nos polos, né? É basicamente um sistema fechado de linhas de campo, né? De linhas de campo magnético. E aqui no norte geográfico a gente tem o sul magnético e aqui no sul geográfico a gente tem o norte magnético, né? Tá aqui, o North Magnetic Pole, né? Tá em inglês, mas, né, são cognatas verdadeiras aqui que dá pra gente ler super de boa, né? Aqui, South Magnetic Pole. Compass significa orientação, né? Linhas de campo, linhas de orientação, né? Magnética. Magnetic fields aqui, lines, né? Linhas de campo magnético, né? E o campo magnético da Terra tem essas características aí. E perceba que
esta forma de exemplificar aqui, ó, né? A gente tem um imãzinho, né? Como se fosse um imãzinho no núcleo da Terra, né? Um norte magnético e um sul magnético e um norte magnético aqui, ilustrados para nós, né? O sul verde e o norte vermelho aqui. Que é uma espécie de imã, né? Criada pelas correntes de convecção deste núcleo, né? Que fica sujeito ao movimento de rotação da Terra, né? E é por isso que a gente tem um campo magnético no nosso planeta, né? Ah, e tem o caso das auroras, né? Que vocês podem pesquisar também, porque eu tô sentindo que eu já tô dando muita informação para vocês e já tô falando demais e meu tempo tá correndo. Mas vocês podem pesquisar também que é uma história muito bonita e científica, né? O que há por trás do fenômeno das auroras boreais, né? E o porquê que elas só ocorrem nos polos magnéticos, né? Eu vou dar um spoiler para vocês, e aqui já é uma coisa que a gente pode considerar muito importante na física, é de que nos polos, o campo magnético é mais intenso, porque há uma densidade de linhas de campo aqui maior. Percebam que há mais linhas de campo aqui nos polos, né? Há mais linhazinhas desenhadas nos polos do que aqui, por exemplo, se a gente pegar no equador terrestre, né? Aqui no meiozinho. Vejam que aqui as linhas estão mais espaçadas, não há muita densidade de linha magnética aqui, né? De linhas de campo, né? Isso significa que nos polos o campo magnético é mais intenso, é bem mais intenso, né? E aí o resto vocês podem pesquisar e observar, né? Porque e a gente sabe que luz é fótons, né, gente? Mas tem a ver com o Sol, tem a ver com o cinturão de Van Allen, tem a ver com o campo magnético terrestre, né? Aqueles fenômenos magníficos lá de luzes, né? Que ocorrem nos polos, né? Então aqui, para a gente andar mais rápido aqui, porque eu estou perdendo muito tempo, né? Campo magnético, linhas de campo. A direção do vetor, ó, aí a gente tem que campo magnético não é só um conceito muito abstrato em física, mas que também a gente pode considerar ele um vetor, né? Vetor campo magnético. Ou também vetor indução magnética, que ele é conhecido, né? Este vetorzinho B aqui, para nos indicar a direção daquele determinado ponto, daquela linha de campo. Isso significa que naquele ponto o campo magnético tem propriedade vetorial. Ele tem uma direção, ele tem um sentido e ele tem uma intensidade. Ou seja, ele tem uma magnitude naquele pontinho, naquela determinada orientação naquela linha, né? A direção do vetor campo B é tangente às linhas, né? Significa que se a gente tem uma linha de campo aqui, o vetor B é sempre tangente. Tangente é que ele intercepta, né? É que ele passa nessa linha de campo em apenas um pontinho dela. Isso significa um vetor tangente, um vetor que tange a linha de campo, né? Intercepta sempre em um pontinho só. É tangente às linhas de campo, isso. Formam ciclos, né? Formam ciclos o quê? As linhas de campo. As linhas de campo formam ciclos fechados entre os polos, né? Eu falei sobre isso lá em cima. De que as linhazinhas, por convenção, saem do norte, né? Do norte magnético, né? E morrem, entre aspas, no sul magnético, ou seja, no norte geográfico, né? Formam ciclos fechados entre os polos, vão do polo norte ao polo sul magnéticos, né? A intensidade do campo, ó, falei disso aqui também lá em cima. A intensidade do campo magnético é proporcional à densidade de linhas, né? Justamente por justa causa que nos polos magnéticos da Terra, ou seja, também nos polos geográficos da Terra, a intensidade do campo magnético é maior. É maior devido à alta taxa, né? A concentração de linhas de campo, né? Nos polos da Terra. A existência de um campo magnético em uma dada região pode ser orientado com uma agulha de bússola, por exemplo, né? Esta se alinhará na direção do campo, né?
Esta é a propriedade usada por nós quando a gente manuseia algum material que nos dá orientação, como por exemplo a bússola, que é uma agulha imantada, né? Que ao imantá-la a gente consegue passar propriedades magnéticas para ela. E esta, por sua vez, se alinhará à linha de campo presente no determinado planeta, que no nosso planeta Terra existe um campo magnético, né? E esta agulha se alinhará ao campo magnético da Terra. O sentido é puramente adotado por nós. A direção a gente consegue observar a partir daquelas limalhas que ficam sujeitas aos ímãs que eu mostrei lá em cima. A gente consegue visualizar a direção, o desenho, mas o sentido não. A gente não consegue visualizar setinhas ali, né? Que apontam do norte para o sul. É pura convenção. Agora vem um pouquinho de matemática, né? Que é a definição do campo magnético através de uma força magnética sobre cargas, né? Eu espero ser bem sucinto aqui neste tópico, porque ele tem muita informação, não só qualitativa como quantitativa, né? Vai exigir um pouquinho de vocês sobre o conhecimento em geometria analítica e cálculo vetorial, né? Que vocês tiveram, suponho eu, no início do período, ou no início do curso de física, né? Por outro lado, quando uma partícula carregada, né? Vamos considerar aqui a partícula carregada mais comum para a gente, o elétron, com carga Q, né? O elétron seria com carga menos Q. Vamos considerar um pósitron, né? Um pósitron. O pósitron também é uma partícula que se assemelha, né? Vamos dizer assim, ao elétron, né? Mas ele distingue na carga, por exemplo, não só na carga. Ele tem uma carga positiva, o pósitron, e ele é basicamente livre. Vejamos bem que quando uma partícula carregada com carga Q e velocidade v entra em uma região onde existe um campo magnético, ou seja, ela já tinha uma velocidade antes de entrar naquele determinado campo magnético. Já havia uma V0 lá, né? Que tem que ser diferente de zero aqui, no nosso caso. Onde existe um campo magnético B. Esta é desviada transversalmente de sua trajetória. Esta é a principal característica de um campo magnético. O campo magnético ele provoca uma deflexão nessas partículas detentoras de cargas. Ele não acelera a partícula, ele não acelera a velocidade da partícula em módulo. A velocidade permanece, a velocidade é constante, mas a trajetória, a direção daquela partícula vai mudar. Se aquela partícula estava se deslocando em linha reta, por exemplo, se ela estava sujeita a um movimento retilíneo uniforme, então imediatamente ela vai mudar a sua trajetória, que passará a ser curvilínea, né? Ou circular, que a gente vai ver aqui mais para frente, né? Casos análogos ao movimento circular uniforme. Por o campo magnético mudar somente a direção, né? A direção da velocidade da partícula. Prosseguindo. Esta é desviada transversalmente de sua trajetória sob a ação de uma força magnética que é proporcional à carga da partícula, ou seja, o módulo, né, a carga da partícula, a sua velocidade, ou seja, a velocidade que ela já tinha antes de entrar no campo magnético, a intensidade do campo magnético e ao seno do ângulo entre a direção da velocidade da partícula e a direção do campo. Essa coisa de módulo de uma grandeza, veja bem, aqui eu tenho uma grandeza escalar, carga da partícula, escalar. O sinalzinho de menos para determinadas partículas é pura convenção, como por exemplo a carga do elétron, né, que é menos E, mas é pura convenção. Considerando carga da partícula em módulo aqui,
A gente tem uma grandeza escalar. A velocidade, a gente já sabe que é uma velocidade, ou perdão, uma grandeza vetorial, mas que também existe o módulo da velocidade. Existe a magnitude da velocidade. Ó, módulo disso, e é diretamente proporcional ao módulo disso, né? Do seno do ângulo entre a direção da velocidade e da partícula. Perdão, o seno do ângulo entre a direção da velocidade da partícula e a direção do campo. Isso aqui, gente, está querendo nos dizer qualitativamente de que a gente consegue definir o campo magnético através de uma força magnética que surge sobre aquela carga a partir do momento em que ela entra naquele campo magnético, né? E é nada mais, nada menos do que o produto vetorial, um produto entre vetores, ou em módulo, né, o módulo daquele produto vetorial. A gente vai ver aqui abaixo, né, com a ilustração que irá nos facilitar a visualização, assim também como o cálculo. Né? Veja bem, a força magnética sobre uma carga mais que. A gente pode considerar aqui de novo um pósitron, né? Veja bem que a força magnética, ela é, né, por justificativa dos conceitos, né, de algumas propriedades do produto vetorial, a gente sabe que um produto vetorial entre dois vetores dá origem a um vetor perpendicular, né, à base de que quando a gente calcula o produto vetorial entre aquelas duas grandezas, né? Veja bem, as duas grandezas da base aqui, quem são? O campo magnético e a velocidade, né, que a carga está se deslocando. Quando a carga entra com esta velocidade v no campo magnético, surge uma força magnética perpendicular à direção dela, né? E aqui a gente tem então o produto vetorial, ó. O produto vetorial entre os dois vetores, né? A velocidade e o campo, veja bem que é muito importante a ordem das duas grandezas aqui, né? Porque se a gente invertesse, se a gente tomasse B vetorial V, a gente sabe que o vetor muda o sentido, né? Muda o sentido. É muito importante a gente manter esta ordem aqui, ó. A grandeza escalar está de fora, né? De acordo com a propriedade de que um escalar pode sair do cálculo vetorial, né? Carga elétrica é uma grandeza escalar. Ela não possui direção, ela não possui sentido, ela possui módulo e o sinal se difere em determinados casos por convenção. Que tem módulo. A gente sabe que o produto vetorial, ele possui módulo, né? Módulo do vetor, módulo do outro vetor, vezes o seno do ângulo, né? Esta é uma propriedade também que a gente pode sair nela a partir de a partir da interpretação geométrica do produto vetorial, né? Que está ligada com a área de paralelogramo e a gente pode fazer, né? Eu só estou frisando aqui para ver se vocês lembram destas propriedades que são muito importantes na física, pessoal. Vocês não podem se esquecer dessas, principalmente do cálculo vetorial, né? A gente vai estar sempre mexendo com isso. Produto vetorial, produto escalar, versor, isso aí tem que estar frisado na mente de vocês, né? E a gente sabe que o módulo de um produto vetorial é calculado por esta equação aqui, né? E como a carga Q é uma grandeza escalar, ela ficou aqui bonitinha multiplicando, né? Multiplicando a equação aqui, né? Aqui a gente tem então o módulo da carga, o módulo da velocidade daquela partícula, o campo em que a partícula está entrando, vezes o seno do ângulo entre V e B, né? O seno θ aqui, ó, da base, né? O ângulo entre a direção da velocidade e o campo, né? A partir da força, né, que é a carga, né, que a partícula ficará sujeita, a gente consegue definir
o campo magnético, né, e analisá-lo em termos de dimensão, né, fazendo a análise dimensional para a gente ver aqui, né, se a gente for analisar historicamente, então a gente sabe que vários cientistas daquela época todos estudavam estes fenômenos magnéticos, né, e a informação era pouca, né, era difícil de se trocar informação. Então, em paralelo a este estudo aqui, a gente sabe que já estava sendo estudado campo magnético presente em determinadas correntes elétricas, né? De que quando a gente passa uma corrente elétrica num fio, por exemplo, um campo magnético é gerado. Então, a partir deste fenômeno também, a gente conseguiria estabelecer alguma definição para campo magnético, né? Mas através da força, né, da força que mudava a trajetória de partículas, assim como a do elétron, conseguiu-se se estabelecer uma definição para campo, né, e fazer certas análises, né, para se diferenciar esta grandeza das demais. E, por exemplo, os ímãs já eram super conhecidos, né? Já se sabia que, por exemplo, os ímãs geravam campo magnético muito primeiro do que correntes elétricas gerarem campo magnético, né? De que cargas em movimento gerava campo magnético, né? Então, basta a gente isolar aqui, né, a grandeza campo magnético na equação da força, né? A gente tem que campo magnético, né, é a força que ficava sujeita. E esta força aqui, ela tem uma característica muito especial, que a gente vai ver mais ali abaixo, era uma força que era calculada com propriedades mecânicas, né? Da mecânica clássica mesmo. Então, vejam bem que o campo magnético, né? As unidades, se a gente considerar as unidades das grandezas acima na equação 3, né? A gente vai perceber aqui, ó, a, a unidade de medida de força, né? Tá aqui, newtons, né? A unidade de medida de velocidade está embaixo, né? Está no denominador. E a gente sabe que velocidade é metros por segundo, né? Então aqui a gente tem a grandeza metros embaixo, né? Divisão de fração multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, o inverso da velocidade é segundo por metro, né? Então contempla aqui segundo, metro, e a unidade de medida de carga elétrica está no denominador, coulomb. E a gente sabe que o seno de um ângulo é uma grandeza, né, adimensional, né? Por a gente estar tratando de algo de uma grandeza radiana, né? de um radiano de grau. E a unidade de medida que foi ser adotada para essa grandeza foi o Tesla, né? A unidade de medida de campo magnético, que é o Tesla. E não existe só o Tesla, pessoal. Aqui a gente tem outra unidade usual, né, no sistema CGS. No SI é o Tesla, porém no CGS é o Gauss. E aqui a gente tem a equivalência, né, de um Tesla para Gauss. Um Tesla tem 10 a quarta Gauss, né? 10 a quarta Gauss aqui. Para a gente exemplificar a magnitude dessa grandeza, né? Aqui a gente tem uma informação muito interessante, que é a intensidade do campo magnético da Terra, né? Que é aproximadamente 0,6 Gauss, ou seja, nenhum Gauss, né? 6 décimos de Gauss, no que se equivale a 6 vezes 10 a menos 5 Tesla, né? Aí a gente percebe que um Tesla é uma coisa gigantesca, né? É uma coisa gigantesca. Se a Terra tem um campo magnético de 6 vezes 10 a menos 5, ou seja, 0,000005 Tesla, para se chegar
em mais de 1 Tesla é uma coisa muito difícil. E essa informação está aqui, né, no último campozinho aqui, no último tópico, ó. Campos magnéticos muito intensos produzidos em laboratórios durante tempos muito curtos, ou seja, é difícil se estabelecer um campo magnético altamente, né, assim, grande, né, intenso, e é mais difícil ainda fazer permanecê-lo, né, lá. Atingem algumas centenas de Tesla. Ó, é muito difícil atingir-se centenas de Tesla, né? Então a gente tem que ficar atento aí a essa grandeza de campo magnético. Isso significa que se a gente tiver um resultado muito grande, né, você vai fazer um cálculo lá e tem um resultado muito grande de campo magnético, isso significa, né, isso indica, isso aponta que talvez seu cálculo esteja errado. Aqui a gente tem o dispositivo da regra da mão direita, que ele serve para a gente estabelecer o sentido da força magnética, do campo magnético, né, e da velocidade daquela partícula, né, tendo ali alguma informação, né, de que pelo menos é a orientação de 2 vetores. Por exemplo, se a gente pega a nossa mão direita aqui, né, e a velocidade, né, e a gente tem as informações da direção da velocidade e da direção do campo, quando a gente leva os dedos da mão direita, em exceção do polegar, que aponta para a direção da força magnética, a gente consegue estabelecer a direção da força magnética quando a gente leva os demais dedos da mão direita, fechando a mão, né? Quando você fecha a mão e seus dedos apontam para a direção da velocidade, levando a velocidade na direção do campo magnético, a gente consegue estabelecer a direção da força magnética, né? Da força magnética. E isso acontece para cargas, né? Cargas positivas, ou seja, partículas detentoras de cargas positivas, como por exemplo, né, que eu já venho citando aqui como exemplo desde o início da aula, o pósitron, que tem uma carga positiva. A gente precisa inverter quando a carga for negativa, né? A gente inverte o sentido da força magnética, né? Isso está exemplificado neste exemplo aqui, nesta imagem, de que quando a gente leva a velocidade, né, os dedos sendo como os dedos da sua mão direita representando, em exceção do polegar, representando a direção da velocidade da partícula, e quando você fecha a mão em sentido, né, fechando a sua mão em direção ao campo, a gente tem a força magnética de novo apontando para a direção do polegar, porém com o sentido oposto, né? Então a gente inverte o sentido da mão direita para cargas negativas, para partículas detentoras de cargas negativas. Aqui então, falando um pouquinho sobre o movimento de partículas carregadas no campo, né? Aqui agora a gente vai ver a característica da força magnética, né? Que é surgida pelo campo, né? Pelo campo magnético. Movimento de uma partícula com carga positiva com a direção da velocidade e o campo sendo perpendicular ou ortogonal, né? Quando isso ocorre, veja bem, este sinalzinho de X aqui nos indica que há, né, o vetorzinho B, ou seja, o vetor indução magnética entrando no plano da figura, né? Se ele está entrando no plano da figura, veja bem, com o auxílio da regra da mão direita, quando eu ponho os demais dedos da minha mão direita na direção da velocidade e fecho eles em direção ao campo magnético, eu consigo a direção e o sentido da força magnética, que está aqui, ó, né? De acordo com a nossa imagem. Isso significa que o movimento vai ser uma coisa desse tipo aqui, né? Fazendo isso aqui. E é um caso específico de força, uma força que altera a direção da velocidade
né? E com o auxílio da figura aqui, a gente percebe que esse movimento vai ser circular, né? A força, ela será responsável por mudar a direção e somente a direção e o sentido da velocidade, não mudando a intensidade dela. Por isso que é um caso análogo para movimento circular uniforme, né? Que a gente sabe que a força responsável por isso, lá na mecânica clássica, é a força centrípeta, né? Ela é capaz de mudar a direção e o sentido da velocidade, não alterando no módulo, né? E essa velocidade aqui lá, ela é conhecida como velocidade linear, né? Velocidade linear. Quando a gente pega aqui, então, a equação do módulo da força magnética, né? Que é o módulo de Q, o módulo da carga, o módulo da velocidade, o módulo do campo, vezes o seno do ângulo entre V e B, que para este caso aqui é 90 graus, ou π sobre 2, né? Tomando aqui V perpendicular a B, e igualando a força centrípeta, que a gente sabe que é a massa da partícula vezes a aceleração radial, né, que é também conhecida como aceleração centrípeta, quando a gente iguala essas duas equações, a gente consegue uma relação que é muito usual, né, quando a gente está estudando partículas e, em específico, que detêm carga, né? Partículas detentoras de cargas elétricas. Né? A gente consegue aqui o raio da trajetória dessas partículas. Veja bem, consideravelmente, é uma coisa que se a gente for medir, a gente não consegue. Por exemplo, vai medir o raio da trajetória de um elétron. A partir do momento que você incide, por exemplo, luz sobre o elétron, esse elétron ele já não está mais ali naquele local, né? Por justa causa que a gente não consegue observar elétrons diretamente. Mas, entre aspas, jogando, né, disparando-se elétrons num campo magnético, a gente consegue observar a partir dos rastros que o elétron deixa naquele campo magnético. E a partir disso a gente consegue calcular até o raio de trajetória daquela partícula, né? Não conseguindo, por exemplo, medir a massa daquela partícula, que hoje a gente já sabe, né, via espectroscopia de massa, a gente já sabe a massa precisa dessas partículas, né? Mas nem todas interagem bem com a matéria, como por exemplo, sei lá, vamos pegar aqui uma partícula, por exemplo, que não tem carga, que tem uma massa muito pequenininha e que não interage muito bem com a matéria, por exemplo, um neutrino, né? Um neutrino, que é a partícula, basicamente, razoavelmente, a partícula mais abundante do universo, né? Ela não interage muito bem com... A gente não consegue pesar essa partícula, né? Numa balancinha lá, bonitinha e tal. Então, a partir destas relações aqui, né, de relação entre força centrípeta e força magnética, a gente consegue estabelecer algumas características da partícula, né, observando este movimento circular e uniforme. Aqui, mais um caso específico, né, de movimento de partículas carregadas. A gente sabe aqui que a velocidade, né, a velocidade linear daquela partícula naquela ilustração acima, a gente sabe que a velocidade linear dela, né, fazendo alusão ao movimento circular uniforme, a gente sabe que a velocidade linear daquela partícula pode ser obtida como a velocidade angular vezes o raio, né? E a gente sabe que a velocidade angular é 2π sobre o tempo de volta daquela partícula, que é conhecido como período, né? O período é o tempo gasto, né, para se dar uma volta completa. Multiplicando a velocidade angular ao raio, né? E a gente sabe que o raio da trajetória a gente acabou de calcular aqui, né? Que é a massa da partícula vezes a velocidade da partícula sobre a carga vezes o campo, né? mv/qb. Quando a gente multiplica então por aquilo ali, ó, o raio está aqui, né? E o raio é isso aqui, mv sobre qb. Isolando
Isolando então o período aqui, ó, né? Quando a gente isola o período, multiplicou aqui, ó, 2π vezes m, né? A gente sabe que, ó, tem velocidade deste lado da igualdade e tem velocidade deste lado da igualdade. Quando a gente simplifica e isola o período, a gente tem aqui então o tempo gasto para a partícula dar uma volta completa, né? Que é conhecido como período de órbita da partícula, né? O tal, né? Tal que se parece com t, é o período de órbita, né? O período de órbita da partícula. Então, mais uma grandeza que a gente consegue, né? Quando a gente relaciona a força magnética como um tipo, né? Um tipo específico de força que é análogo à força centrípeta ou força radial da mecânica clássica. Assim, também, a gente consegue estabelecer um tipo específico de frequência, né, que é a frequência ciclotron, que eu esqueci de mudar aqui, mas não é cicloton, é ciclotron, tem um R aqui, vocês consertam aí, por favor. Que é uma relação muito usada também para se medir frequência, né? A gente sabe que frequência tem uma determinada recíproca com um período, né? Uma grandeza é o inverso da outra, né? O período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Quando a gente pega, então, a frequência angular, né? E para este caso aqui, né? É dada desta forma aqui, para um movimento circular uniforme, 2π sobre período. E quando a gente põe aqui, então, o período que a gente acabou de descobrir aqui, que é 2πm sobre QB, né, que está no denominador desta relação 11 aqui, quando a gente joga ele aqui, a gente sabe que divisão de fração, né, divisão de fração aqui é uma pelo inverso da, né, é o numerador pelo inverso do denominador. E o inverso do período, né, é QB sobre 2πm, uma vez que o período é 2πm sobre QB. A gente inverte isso, né, cancela os 2π's. Esta frequência aqui, que é conhecida como frequência ciclotron, ela é uma frequência muito precisa, ela é medida muito precisamente com o determinado equipamento que será utilizado, né, em certos experimentos, né. Resumindo, é uma grandeza que a gente consegue medir muito precisamente, né? É uma grandeza precisa. E que a partir desta relação a gente consegue, por exemplo, mais uma vez, se estabelecer massa de partículas que a gente não consegue pesar. A gente não consegue pegar essas partículas e colocarem lá numa balança bonitinha, medir, tará, não consegue. Então a gente precisa medi-las indiretamente, né? E esta relação aqui também nos auxilia bastante, né? A física, né? Quando vai se realizar pesquisas e etc. A gente viu, neste caso específico acima, sobre a partícula que realiza o movimento circular uniforme, mas para somente um caso específico, em que a velocidade, né, a direção da velocidade e o campo em que a partícula vai entrar é perpendicular, ou seja, é π sobre 2. E quando o ângulo não for π sobre 2? Quando, por exemplo, o ângulo estiver entre 0 e π sobre 2, mas que não seja 0 e π sobre 2, que esteja entre, mas que não seja 0 e nem π sobre 2. Como, por exemplo, π sobre 6, π sobre 4, né? 30 graus, 45 graus, 60 graus. Quando o ângulo não for aquele caso específico, do tipo perpendicular, entre as direções da velocidade e o campo magnético, esta partícula realizará, né, um movimento que é conhecido como helicoide, né, que esta partícula realiza, que é este movimento aqui que eu peguei esta ilustração aqui. A partícula realizará então este tipo de movimento aqui. Ela se deslocará de forma retilínea no sentido aqui paralelo a B, de forma retilínea, e de forma circular no sentido perpendicular, na direção perpendicular a B, na direção ao campo, né? Fazendo-se assim, né, a composição deste movimento sendo um movimento helicoidal.
Aqui a gente tem, eu coloquei num plano para facilitar a visualização das componentes de V relacionando a direção do campo magnético, que nos facilita bastante aqui se a gente observar num plano, né? A gente tem uma componente da velocidade, né? A velocidade da partícula é esta. A gente tem uma componente dela que é paralela ao campo magnético, ao vetor campo magnético, e uma componente que é perpendicular ao campo magnético, né? Então, por conseguinte, a gente tem que a velocidade paralela, né? Relacionando o ângulo θ aqui. A gente tem um cateto adjacente ao ângulo, então a gente tem que a velocidade paralela é v cosseno θ, né? É a componente paralela ao campo magnético. Ó, componente paralelo a B, né? Realiza um movimento retilíneo uniforme, né? Na mesma direção de B. Frisem isso. Na mesma direção de B, paralelo a B. E uma componente perpendicular daquela velocidade, que a gente sabe que a componente perpendicular de um vetor é o vetor vezes o seno do ângulo, né? A velocidade vezes o seno do ângulo, que é a componente responsável, né? É a componente perpendicular responsável pelo movimento circular uniforme, que é ortogonal a B, né? Fácil, fácil, só para vocês frisarem aí, nada que isso aqui a gente vê desde de física 1 e cálculo vetorial, né? Componentes de um vetor, né? Aqui eu peguei duas ilustrações para os dois casos, né? O caso geral, né? O caso generalizado, que é o movimento helicoidal, né? Que é esta forma aspiralada. E o caso específico para aqui, em que V, né? Em que a velocidade da partícula é ortogonal ou perpendicular ao campo magnético, né? Aqui a gente tem rastros, né? Nesta primeira figura aqui a gente tem rastros circulares de elétrons, né? Num gás submetido a um campo magnético constante. Por que este elétron foi submetido junto a um gás? Por causa de fótons. Porque a gente não consegue ver esses elétrons. A gente consegue ver um elétron a partir do momento em que a gente incide luz nele, né? E graças ao efeito fotoelétrico, né, em determinados metais, e em tipos específicos de frequência de ondas eletromagnéticas, ou seja, tipos específicos de luz que a gente consegue estabelecer, né, que este elétron emita fótons, né, ao se deslocar, né, que ele realiza a sua função trabalho. Então, por justa causa que foi-se inserido, né, em uma câmara, sei lá, isso aí parece uma câmara, né, de gás. E o gás, ele está aí presente justamente por causa, né, que a gente precisa observar indiretamente esses elétrons, né. Então, estes elétrons que foram submetidos a um gás, né, e junto a um campo magnético constante, ou seja, um campo magnético que não se altera em módulo, né? E eu acho que não deveria se alterar em direção também, né? Ao menos que a gente estivesse neste ensaio aqui e passasse para esse, porque aí eu preciso alterar, né, a direção do campo magnético com a velocidade de incidência destes elétrons, né? Que usa-se o termo canhão de elétrons, né, que se joga elétrons, né, nesta determinada região. E esta segunda figura aqui, do nosso lado direito, né, são rastros helicoidais de elétrons num gás submetido a um campo magnético constante. Ó, veja bem que o campo magnético constante é um módulo do campo magnético. Eu posso facilmente alterar a direção do campo magnético justamente para se ver, né, para a gente ver este fenômeno aqui espiralado, né, do movimento dos elétrons neste determinado gás, né, na presença de um campo magnético, né. E aqui a gente tem o último tópico, né, que é uma força geral, né, que é um tipo de força generalizada, que é a força devido a um campo elétrico e um campo magnético. Agora a gente tem mais um campo, né? A gente tratou sobre força magnética e agora a gente tem a força de Lorentz, que é a força devido ao campo elétrico, mas também a um campo magnético,
né? Se existir, além de um campo magnético, né, o vetorzinho B aqui, um campo elétrico, a força resultante será, a gente sabe que força resultante de força é uma grandeza vetorial, que possui módulo, direção e sentido, basta se somar vetorialmente estas duas forças, né? Quando a gente soma aqui vetorialmente a força elétrica com a força magnética, a gente tem que a força elétrica é algo do tipo módulo da carga vezes o campo elétrico. E a força magnética é algo deste tipo aqui, a carga que multiplica o produto vetorial entre V e B, né? Aqui a gente percebe nestes dois termos que há um termo comum, né, que a gente pode colocar em evidência, que é o módulo da carga elétrica. Quando a gente põe então esta grandeza em evidência, a gente tem que a carga multiplica tanto quanto o vetor campo elétrico mais a velocidade vetorial B, né? Aqui necessita-se, né, por questões de propriedade do cálculo vetorial, aqui a gente tem que o módulo de Q multiplica este vetor, mas que também multiplica este vetor que será gerado pelo produto vetorial entre V e B, né? Tem que tomar um certo cuidado aqui quando a gente está mexendo com vetores, pessoal, né? Não confundir vetor com módulo, fazer a multiplicação correta aqui, né? Tomar o produto vetorial primeiro pode ser uma boa opção, né? O campo magnético aqui tem uma informação muito importante para a gente, né? Que o campo magnético ele não realiza trabalho, ou seja, a força magnética, né? De que quando uma partícula é imersa por um campo magnético, né? E ela ficará sujeita a uma força magnética, essa força magnética ela não realiza trabalho por causa do simples fenômeno de que a força magnética será sempre perpendicular à trajetória da partícula, né? E a gente tem que, pela definição de trabalho, né, que o trabalho é o produto escalar, né, a integral de f dl, né, a integral, né, a famosa integral, né, que nos dá a definição de trabalho, né, ela é uma integral que depende do cosseno do ângulo entre essas duas grandezas, entre o cosseno do ângulo que está entre a trajetória e a força, né? E a gente sabe que o cosseno de π sobre 2 ou 90 graus é zero. Por isto, a força magnética não realiza o trabalho. A última aplicação, que é um caso específico da força de Lorentz, né, que é um filtro de velocidades, que também nos auxilia obter parâmetros precisos, né, quando a gente está tratando de partículas elementares detentoras de carga, né? Conseguir uma certa informação daquelas partículas que a gente não consegue medir, né, fazer medição direta, né? Este filtro de velocidade ele é composto por campo magnético, por um campo elétrico, né, em que a partícula se desloca neste sentido aqui, né? E a gente tem aqui, por exemplo, nesta imagem, vamos dar um zoom, a gente tem campo magnético entrando, né? Esse xizinho indica que o campo magnético está entrando, ó lá, Bin, né? Bin, o B está entrando. O campo magnético, aqui a gente tem uma forma análoga a um capacitor, né? Que possui linhas de campo elétrico que saem da placa carregada positivamente, né? E morrem, entre aspas, na placa negativa. E a gente tem então aqui que campo magnético está perpendicular ao campo elétrico, né? De acordo com esta orientação aqui que nos facilita, né? A carguinha está se deslocando aqui, nessa direção, né? Na direção da própria velocidade. Assim a gente tem duas forças que se contrariam, né? Que em módulo, quando a gente pega lá, aqui, ó, né? Quando a gente soma aqui a força elétrica com a força magnética, né? Partindo do princípio de equilíbrio, né? Quando há equilíbrio se o módulo de uma força for igual ao módulo da outra força. Os vetores não são iguais, os módulos sim. Os vetores se diferem no sentido, né? No sentido, a gente sabe que a lei da inércia de Newton
faz com que esta somatória seja zero, partindo do princípio de equilíbrio. Quando a gente isola a força elétrica com a força magnética, uma vai ser menos a outra. Em módulo, não. Em módulo, a grandeza será igual. Vetorialmente, a grandeza será diferente, uma vez que o sentido é o contrário. Quando a gente iguala o módulo, então, a gente sabe que o módulo da força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. E o módulo da força magnética é a carga vezes a velocidade da partícula vezes o campo magnético. Aqui a gente pode simplificar as cargas, né? E quando eu isolo V, veja bem, é possível obter-se a velocidade daquela partícula que está passando por aquele filtro de velocidade somente dividindo o campo elétrico para com o campo magnético. A razão do campo elétrico com o campo magnético nos dará a velocidade. Para vocês verem que coisa mais linda, né? É uma aplicação da força de Lorentz, né? Este filtro de velocidades, né? Que também, como eu disse no início, nos auxilia bastante quando a gente está tratando partículas carregadas, né? Partículas detentoras de cargas, uma vez que a gente não consegue ter medições precisas diretas daquela partícula, né? Então, esta é uma forma de se calcular a velocidade de partícula imersa num campo elétrico e num campo magnético, né? Então, assim eu finalizo a nossa última aula, né? Nossa última aula do estágio 2, né? Do curso de licenciatura em Física, que foi sobre o campo magnético, né? Algumas questões que envolvem força magnética, assim como o campo magnético, né? E uma visão, assim, meio que intertextual ao campo magnético quando a gente trata sobre força magnética sobre partículas elementares. O campo magnético ele é tratado tanto nesta área como o campo magnético que é gerado por correntes elétricas, né, que tem a ver tem um pouco a ver com aquelas deslocamentos daquele material liquefeito do núcleo da Terra, né, quando a gente considera que partículas ou cargas elétricas em movimento gera campo magnético, né? Isso é uma coisa muito importante na física, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tenha sido útil, né? E assim eu encerro a aula.